Recording in progress. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, você que está aí colado na videira. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 27. 26 e 27, nós vamos ler aqui. Olha só o que a Bíblia diz. Essa foi a palavra que Deus me deu hoje no meu devocional, no maná diário, num tempo de solitude, eu e ele e eu, e isso é muito bom, viver dessa maneira. Então veja, e foram até João Batista e lhe disseram, foram até João Batista e lhe disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. E todos vão até ele. E João Batista respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Todas as vezes, presta bem atenção, todas as vezes que você for ler a Bíblia, esse é um ensinamento para você fazer os seus devocionais, tá? Todas as vezes que você for ler a Bíblia, você primeiro, por exemplo, imagina que alguém falou aí que o capítulo 3 estava aberto, o Espírito Santo já está confirmando essa palavra. E eu creio que vai abençoar todos que estão ouvindo. Ouvindo, ó, leu esses dois versículos, você precisa primeiro entender racionalmente o que está acontecendo. A primeira coisa é essa. É você entender historicamente, entender o contexto, entender o que está rolando aqui, quem está falando com quem. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, é assim. Se você ler a Bíblia como um versículo assim, rápido, como um livro que você lê e até logo, não vai funcionar da maneira efetiva. Não vai. Então você precisa ler a palavra de Deus com o tempo, certo? Não é difícil ler a Bíblia. Quem já está aqui há 3 anos sabe que não é. Mas requer uma revelação. Requer você ter um tempo para ouvir a voz de Deus. Mas o primeiro passo é você entender racionalmente. Eu quero te ensinar como é que faz isso. Então, por exemplo, quando você lê aqui, quem é esse João? E foram no versículo 26. Esse versículo 26 está falando, e foram até João. Quem foi até João? Os discípulos de João. Então, às vezes, ou muitas vezes, ou quase todas as vezes, você vai ter que ler um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo para entender o que está acontecendo. Mas eu quero te falar o que está acontecendo aqui. 1054 lives para a honra e glória do Senhor Jesus. É bom demais estar aqui com vocês. Então, presta bem atenção. Eu acredito que você já disparou o dedinho no coração e já mandou para pelo menos 5 pessoas essa live, né? É, João Batista, é assim, ó. Primeiro, esse livro chama João. A gente fica muito confuso. Pô, mas vem cá, João Batista é o que escreveu esse livro? Não. Quem escreveu esse livro, né? Esse livro dentro da Bíblia, João, era o discípulo de Jesus. Mas nós estamos vendo aqui João Batista. Quem foi João Batista? Aí imagine se você estivesse sozinho na tua casa, você estaria o quê? Usando o Google, por exemplo. Se você não tem uma Bíblia de estudo, né? Você pode usar o Google, tio Google. Quem foi João Batista? Essa resposta ela é válida. Não vai ter erro lá. Algumas, dependendo, vai ter, mas essa não vai. Então, quem foi João Batista? João Batista foi primo de Jesus Cristo. João Batista, eu queria que você entrasse no cenário dele, sabe? Eu queria, porque é assim, quando a gente estuda uma história bíblica, a história do mover de Deus sobre alguém, quando você estuda como Deus faz na vida de alguém na Bíblia, é porque Deus também pode fazer com você. É porque Deus também quer fazer com você e comigo. Senão a gente estaria estudando história e a gente não estaria 1054 lives estudando história. Então, se a palavra de Deus e você criou, quer crer de que ela é viva e eficaz, significa que quando você leu a história do agir de Deus na vida de alguém, quando você vê a mentalidade de alguém, significa que eu e você também podemos viver o mesmo agir de Deus, a mesma mentalidade nós podemos ter. Basta a gente o quê? Desejar, buscar, pedir, falar, querer. E você quer, por isso que você está aqui.
Independente dos problemas, João Batista tinha uma série de problemas também. Então, entra dentro da história de João Batista. Jaqueline, um beijo no teu coração, seja bem-vinda. Nenice, Jaqueline, Dani Nakamura. Escuta, João Batista já nasceu sendo um milagre. Por quê? Porque o pai dele e a mãe dele, Zacarias e Isabel, já eram velhos, tipo que nem Abraão e Sara, não tão velho quanto os dois, mas já eram avançados de idade e não podiam ser pai e mãe. E Isabel tinha uma frustração muito grande dentro dela por não conseguir ser mãe. Então, quando você lê isso daqui, e eu sou uma mulher que tem um ventre na qual a medicina está dizendo que eu não posso ser mãe, desde ontem Jesus tem falado isso comigo, eu estou passando para vocês aqui. Quem quiser, pega. Quem não quiser, não pega. Se você é uma mulher que quer ser mãe e por algum motivo não consegue ser mãe, seja por não ser casada, seja por ser casada, mas tem um ventre infértil, não tem fertilidade, ou por medo, ou por qualquer que seja o motivo, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo possa te convencer nesse momento. Eu creio que Ele está aqui. Jesus, nós dependemos do Senhor para poder entender e receber e viver essa palavra. Nós desejamos, mas nós somos capacitados por ti, Jesus. Então faz do teu jeito, porque o seu jeito é perfeito. Abra o entendimento, abra os ouvidos, abra os olhos, Jesus. Você já parou para pensar por que Jesus não curou? Na equipe dele não tinha coxo. Na equipe dele não tinha cego. Você já parou para pensar nisso? Na equipe de Jesus, os discípulos de Jesus, não tinha cego, não tinha coxo, não tinha paralítico, não tinha ninguém com doença física. Por quê, hein? Por quê? Poderia ter, mas por que que não tem? Porque de forma maior, em termos de quantidade, o que que Jesus quer fazer e continua fazendo, o que ele queria fazer naquela época? Ele queria abrir os olhos espirituais, ele queria abrir os ouvidos. A cura é espiritual, a cura é emocional na equipe de Jesus. A cura nos discípulos, e aí os discípulos eram usados depois para curar as pessoas das doenças físicas. Mas você já entendeu que ser curado fisicamente, ser curado em termos de restauração familiar, como eu fui junto com a minha esposa, isso não resolve a nossa vida. O que resolve a nossa vida é a cura interior, é a cura espiritual e emocional. Esta é a cura que precisa acontecer na nossa geração. Então paralíticos espiritualmente e emocionalmente, cegos espiritualmente e emocionalmente, e surdo espiritualmente e emocionalmente. Jesus pode te curar hoje sobre todas essas coisas. Se eu fosse você, eu pedia. Bruno, eu já estou curado em tudo. Às vezes você não está vendo. Mas você pode falar, Jesus, se eu não estou vendo algo que precisa curar dentro de mim, me mostra, porque eu quero mais de ti. Mais de ti. Não pare de desejar mais experiências com Jesus. Não pare de desejar isso. Então, João Batista, ele é fruto de um milagre. Ele é resultado de um milagre na casa dele. E aí, ele é primo de Jesus. E esse João Batista foi o mensageiro que veio antes de Jesus para anunciar Jesus. Ele veio para anunciar um Cristo, o Messias. Entenda isso. João Batista sabia quem era Jesus, quem era Jesus, sabia, porque eles eram primos. Eles eram primos, ele sabia quem era Jesus. Carpinteiro, filho de Maria e de José, tá tudo certo. Mas ele não sabia, como ninguém sabia, que ele era o Cristo, e que ele seria o Cristo nessa geração, que ele seria o Messias. Isso só foi iniciado, né? Isso só foi revelado quando Jesus tinha 30 anos de idade. E aí Jesus vem, e aí o Espírito Santo confirma para João Batista, este é o Cristo, e aí ele fala, este é o Cordeiro de Deus. Ele apresenta Jesus falando, olha, este é o homem que veio tirar o pecado do mundo. Este é o homem que veio tirar o pecado do mundo. Me fala qual é o homem que consegue tirar o pecado do mundo. Me fala qual é o ser humano que consegue tirar o pecado do mundo. Me fala quem. Me dá o nome de quem é esse cara que não seja Jesus, o Cristo. Quem é? Quem? Um beijo no coração de todos os mestres por aí, os grandes filósofos, grandes líderes,
seja líder de não sei o quê, líder de não sei o que lá, o beijo no coração de todo mundo. Mas ninguém consegue arrancar o pecado do ser humano, que não seja um, chamado Jesus, o Cristo. Então João Batista era primo de Jesus e batizou Jesus nas águas. E falou para todo mundo que estava ali no deserto, João Batista vivia no deserto ensinando, pregando o evangelho. Ele ficava lá no deserto. Ele não ficava no templo de Jerusalém, ele ficava no deserto. Ele não se vestia tão bem. Ele não era um cara top das galáxias. Mas Jesus disse que ele foi o maior profeta em Israel. Às vezes a gente acha que pela aparência a pessoa é a maior. Pela aparência a pessoa tem alguma coisa. E não tem nada a ver disso daí. Nada a ver disso daí. Isso é só uma aparência que passa. Em algum momento passa. É ou não é? A gente envelhece, as roupas também, você pode perder as coisas. Então o jogo, ele é interior. E João Batista, ele estava certo de que o Messias chegou. Teve um momento que eu vou falar já já que ele mandou perguntar se ele era mesmo o Messias, mas eu já já falo, se Deus permitir. Mas João Batista, ele era um homem guiado por Deus, e você quer ser guiado por Deus. Você que está aqui, você quer ser guiada no mês de maio por Deus. Quer ou não quer? Você quer viver a fé junto com Deus? Quer ou não quer? Quer, por isso você está aí. Pronto. Então, o que acontece? Quando Jesus começou o projeto do Pai aqui na Terra, João Batista continuou no deserto trabalhando também para o mesmo Pai, o nosso Pai que está nos céus. Aí, os dois tinham equipe, os dois tinham discípulos. E foi aí que aconteceu o versículo 26 que nós lemos e vamos ler de novo. No versículo 26, os discípulos de João Batista, vocês estão entendendo? Os discípulos de João Batista foram até João Batista e falou: "O mestre João Batista, olha, muitos dos nossos discípulos estão indo ser discípulos de Jesus. Não estão mais com a gente, estão indo lá com Jesus, que também está batizando nas águas. A equipe de Jesus mesmo batizava. Os discípulos, Pedro, João, Tiago, estão indo para lá. Ah, como eu amo esse versículo. Aí João Batista responde: é aqui que nós vamos ficar no dia de hoje. Até 9 horas, 9 e pouquinho. Sua vida pode mudar, de verdade. Quando eu falo sua vida vai mudar, para com essa lenga-lenga que você vai sair da live com tudo resolvido. Negativo. Mas a tua mentalidade vai mudar. E quando nós estamos em paz, quando nós temos a mente de Cristo, a gente consegue trabalhar melhor. Logo, você vai conseguir resolver os problemas melhor. Quando você carrega a mente de Cristo, você consegue lidar melhor com as pessoas. Logo, você vai começar, por exemplo, a liderar nos lugares. Quando você carrega a mente de Cristo, você não fica de picuinha para lá e para cá. Então, quando nós falamos aqui no Cola na Videira que a sua vida pode mudar daqui os próximos 15 minutos, é que você pode começar a carregar a mente de Jesus Cristo. Não é possível que você não queira isso. Não quero, não quero. Não, meu Deus. Quer comer um bolo de fubá comigo com um cafezinho? Quero. Tu vem, que eu não vou desistir de você, não. Não faz sentido. Não faz sentido a minha casa receber isso e você não receber. Mas eu entendo, talvez tenha um monte de resistência, um monte de bloqueio aí dentro de você. Tudo bem, nós vamos ter paciência, porque se Jesus falar que é você que tem que esperar, eu vou esperar até o fim. Até o fim. E nem há mais fim. Então, pode ficar tranquilo que nós vamos esperar. Não há mais fim, irmão. É eterno. Então, não vamos esperar. Na hora que empacotar o Bruno, oh, se Deus quiser, passamos para o melhor. Vamos para o melhor. Olha a resposta de João Batista, e é isso que tem que sair da nossa boca em todas as áreas da nossa vida. João Batista respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Agora eu quero saber se você tem fé para isso, se você quer crer nisso. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O que aconteceu aqui com João Batista? Ele foi tentado. Isso aqui não é válido apenas para ministério
dentro de igreja, porque talvez você nem tenha uma igreja ainda, talvez você nem congregue numa igreja ainda, talvez você nem foi batizado nas águas ainda, não vamos esperar você. Talvez você esteja já envolvido em um ministério, talvez você já serve em alguma igreja, ajuda pessoas através do evangelho e tudo mais. Mas isso não é só para este assunto, isso é para o nosso trabalho profissional. Se você crê que Deus criou todas as coisas, se você crê que a fé invade todas as áreas da vida, então você precisa olhar para todas as áreas da sua vida ao ouvir isso. Por quê? João Batista foi tentado ao quê? Se desconectar da fé, do propósito, do chamado. O chamado não é seu, o chamado não é meu. Alguém nos chama, irmão, presta atenção. Às vezes o seu peso está assim, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu chamado. Nós vamos abrir um podcast, nós vamos ficar 4 horas falando para você a mesma coisa. Qual é o seu chamado? Esquece o seu chamado, não é seu. Alguém que estás nos céus e aqui na terra também em espírito, porque Deus é espírito, Jesus Cristo disse isso, ele te chama. Então, para com essa lenga-lenga nessa geração de Instagram, de YouTube. E eu falo isso aqui mesmo, não tem problema nenhum. Eu falo com muito amor e carinho na tua vida. Porque eu também fui a pessoa que eu queria saber qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado. Até que eu ouvi do Espírito Santo, para que nada é teu. Nada é seu. Nada é seu. Porém, não é que você vai ser excluído. Você só precisa entender que alguém está te chamando. Que o dia, por exemplo, que eu entender que o chamado do qual na videira é meu, já era. Ele está me chamando. Ele me chama, ele te chama. E tem gente que não quer ouvir isso. Quer continuar sabendo qual é o meu chamado. Qual é a minha identidade? Não é isso? Chamada e identidade e chamado, que a gente procura nessa geração, de acordo com a Bíblia, a identidade também não é sua. Não, você precisa saber a sua identidade. Não é sua a sua identidade. A identidade de Cristo, quando você descobre quem Jesus é, esta revelação de quem Jesus é entra em você e você pode ser como ele. E João Batista foi como ele aqui. Ninguém pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Jesus, ele disse para os discípulos uma vez, logo depois disso daqui, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me chamou. Então Jesus Cristo, ele vivia aquilo que o Pai mandava. A identidade de Jesus era o Pai aqui na terra. Por isso que ele disse para Filipe, Filipe, presta atenção, quem vem a mim, vem ao Pai. Quem olha para mim, olha para o Pai. Quem chega até mim, chega ao Pai. Por quê? Porque Jesus revelou a identidade do Pai. O Pai estava no Filho e o Filho estava com o Pai. Mas talvez você não entenda isso ainda. Relaxe. O que você precisa entender neste momento, neste dia 2 de maio, que só está começando o mês de maio? Você precisa entender que a nossa identidade é Cristo. Por isso que Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, perdão, disse: já não sou eu mais que vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. Tenham a mente de Cristo. Então, a identidade, você consegue entender isso? Não, não é possível. Chamado é alguém que te chama. E a identidade sua é Cristo. Então, no dia de hoje, nós somos convidados a ter uma atitude de Jesus, por exemplo. No dia de hoje, nós somos convidados no trabalho a ter a atitude de Jesus. Essa é a identidade. Está escrito. Sabe? Poxa, aconteceu alguma coisa de ruim. Eu e Bruna e Betina quase fomos. A gente ia ser soterrado. Então, nós tivemos um livramento no sábado. Bruna vai contar tudo isso daí para vocês. Mas o que acontece? Quando vem uma notícia ruim, eu falo sempre isso para vocês, de que abra tua boca e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito isso no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mas se você não seguir, esse versículo não vai ser vivo dentro de você. Seguir aonde, Bruno? Aqui mais para baixo, no versículo 29. Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Então está aqui escrito no versículo 29 que existe predestinação, já existe um destino. O destino para você e para mim, a predestinação é ser conforme a imagem do filho, com F maiúsculo. Filho com F maiúsculo, não adianta pensar que eu estou falando rápido, não é que eu não consigo segurar, mas presta bem atenção. O filho com F maiúsculo é Jesus Cristo. Nós somos chamados para ser imagem de Jesus Cristo. Aí sim, quando você começa a ter a identidade dele, quando você começa a ser imagem dele, você consegue olhar para uma circunstância que saiu do controle e dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A circunstância boa, a circunstância ruim, ela precisa, eu preciso olhar para as duas circunstâncias e dizer: tudo coopera para o bem. Mas eu só consigo, de fato, ter paz nisso, ter confiança. Ter confiança. Eu posso até estar gemendo, mas eu posso ter confiança nessa palavra se eu aceitei a identidade de Cristo dentro de mim. Se eu aceitei, e se eu aceitar é me entregar para essa identidade de Cristo. Se eu me entreguei para essa identidade de Cristo em todas as áreas da minha vida, eu começo a viver essa promessa. Tudo coopera para o bem. Respira fundo. Solta. É, não é? Você, você consegue receber isso? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo no chat. Vocês conseguem de verdade? Olha lá, ele nos chamou antes da fundação do mundo. A Laura Silveira está sendo usada por Deus. Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Está escrito no livro de Efésios, não é isso, Laura? Ou seja, na fé cristã, a gente não resolve os BO no ventre materno. Eu aprendi, eu ajudei muita gente resolvendo os BO no ventre materno. E são resolvidos muitos problemas quando você resolve fazer reprogramação emocional do que você viveu no ventre materno, durante a gestação, depois da gestação, do 0 ao 7, do 7 aos 14. Tá tudo certo, isso aí também é resolvido. Mas tem alguns problemas na tua vida que você pode ter certeza. Você pode ser terapeuta como eu, você pode ser especialista, eu atuo mais, né? Você pode ser especialista em inteligência emocional como eu, está tudo certo, nós podemos estar juntos na área do autoconhecimento, mas eu quero te dizer uma coisa, eu digo isso com toda a ousadia no meu coração, tem problemas dentro da tua casa que só será resolvido se você for, de fato, conhecer quem te escolheu, quem te chamou antes da fundação do mundo, ou seja, antes de papai e mamãe. Quando você vai lá na origem, que é lá, a origem não é o ventre, a origem é desde antes da fundação do mundo. Quando você vai lá o seu problema vai ser resolvido. Esse que você não consegue resolver. Seja seu ou de alguém. Cônjuge, filho, filha. Eu não sei qual é o problema que você luta para, através do autoconhecimento, resolver. E eu digo isso com muita alegria. E eu nem estava previsto em dizer isso. Aliás, tudo que é previsto dizer, Deus joga para lá e ele me usa aqui e acabou. E eu tenho que ir pela fé aqui, na confiança dele. É assim que a gente vai em 1054 lives aqui. A minha esposa é terapeuta. Nós temos uma empresa de desenvolvimento humano, irmão. Eu e Bruna. O nosso foco é mulheres, por enquanto. Já ajudamos muitos homens. Quando a gente tiver mais braço, nós vamos voltar a ajudar os homens. Nós temos o foco em desenvolver pessoas. Autoestima, inteligência emocional e tudo mais. Só que a gente faz isso guiado, curado, eu e Bruna, restaurado. Só começamos a fazer isso de forma efetiva depois que a gente voltou para a origem. A Bruna testemunha isso. Não bastou, não foi suficiente nenhum conhecimento de autoconhecimento, nenhuma técnica criada por nós seres humanos pela sabedoria divina, porque a medicina vem de Deus, cara. Deus permite, Deus dá sabedoria para o homem. Fato que dá. Mas, por exemplo, me explica uma coisa, se você conhece minha esposa, e se você não conhece, pensa pelo menos. Bruna não conseguiu resolver o cigarro e nem me perdoar na força do braço. Por nenhuma técnica ela me perdoou, por nenhuma técnica ela parou de fumar. Tentou de tudo. Tentou de tudo. Tudo que você possa imaginar. Remédio, respiração, blá, 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 blá. E não sei aonde, pá, pá. E eu não estou julgando nada disso. Eu só estou dizendo que se for necessário, e sempre é, em todas as famílias, tem alguns, aquele probleminha que a gente chama de calcanhar de Aquiles, aquele problema que
Esse aqui me chateia, esse aqui me deixa triste. Esse aqui eu não resolvo, como eu me sinto frustrado. Como eu me sinto frustrado. Eu ajudo tanta gente e essa aqui eu não consigo. Esse problema é meu, eu não resolvo. Eu fui assim com a pornografia. Como que eu não consigo parar com isso? Aí vem Jesus Cristo e diz: sou eu que estou te chamando na origem. Sou eu que te escolhi antes da fundação do mundo. E a menina aí foi usada por Jesus na live. Ah, quem quer pegar, pega. E quem não quiser pegar, nós vamos esperar a pessoa pegar. É isso aí. Você tem paciência para esperar? Não tem. Que bom. Que aí o fruto do Espírito vai te lançar para você ter paciência. Ele vem me ensinando. Eu sou o cara mais impaciente que você possa imaginar. Mas eu venho experimentando a paciência do Espírito. A paciência divina. Faz sentido. João Batista foi tentado a se desconectar do chamado. Agora eu volto lá. Você já entendeu o que é o chamado? Você já entendeu o que é a identidade? Nós vamos mais 10 minutos se você aguentar. Mais 10 minutos. Pega logo, moça. Meu pai fala, pega logo, moça. Vocês vão conhecer meu pai em breve. Pega logo, moça. Aliás, ele já entrou numa live devocional comigo, já há um tempo atrás, na pandemia. Olha, então, ele foi tentado pelos próprios discípulos ao quê? A inveja, a autocobrança, e eu me coloco na linha de frente. A está faltando algo. Errei em algo, está faltando algo porque a minha equipe está indo embora e está todo mundo indo lá seguir Jesus Cristo. Ele foi tentado. Pessoas serão usadas para te tentar. Seus pensamentos irão te tentar. Agora você precisa pensar comigo aqui. Eu já fiz o meu devocional de manhã. Agora é você aí. Eu tô aqui para te ajudar. Aonde isso daqui se aplica na tua vida? Aonde você está se cobrando? Que você sabe que está exagerado. Está tirando a tua paz. O que você pensa e fala, ou pelo menos só pensa, mas fala também na linguagem corporal, de estar faltando algo. Faltando algo. Puxa, ainda é isso. Um dia eu escutei assim, pô, Bruno, o Cola na Videira tem que estar, mano, já nos lugares top. O Cola na Videira tem que atingir 1 milhão de pessoas. O Cola na Videira é isso, o Cola na Videira é aquilo outro. Eu entrei naquela tentação, falei, é verdade, é verdade, é verdade. Aí, de repente, o Espírito Santo, no dia seguinte, me tirou daquela agitação da autocobrança. Volta. E ele me deu essa palavra. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ninguém. Agora você precisa de fé para entender se isso aqui se aplica apenas na área em termos de espiritual, ou seja, em termos de eternidade, ou se você quer isso daqui para todas as áreas da tua vida. Eu quero isso aqui para todas as áreas da minha vida. Trabalho, ministério, família, saúde, tudo. O apóstolo Paulo, ele vai escrever lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tava tendo um BO lá na igreja, né? Tava tendo uma picuinha, uma inveja, sabe? Inveja. Ah, você quer canta isso, você quer a inveja dentro do louvor, a inveja dentro de não sei aonde. Ser humano, né, irmão? Nós juntos, ser humano, dá vários atritos. Mas é bom porque dá a oportunidade da gente evoluir, né? Mas aí o apóstolo Paulo, quando chega, para resolver, estava tendo uma treta, estava tendo uma divisão na igreja de Coríntios. Uns queriam Paulo, outros queriam Apolo. Aí Paulo disse assim: quem é que faz com que você. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Se você ler esse versículo rapidamente, você não entende nada, você já foi embora. Mas se você parar para meditar, o Espírito Santo faz dentro de você aquilo que é necessário. A gente não pode se gloriar naquilo que temos, porque não temos, recebemos. E se recebemos, tá tranquilo. Porque se eu acho que é eu que conquistei essa garrafa de água, estou dando só um exemplo, fazendo vamos dizer, uma parábola.
Se eu acho que sou eu, se eu acho que sou eu que recebi que conquistei essa garrafa, que tenho essa garrafa, e se eu perder essa garrafa? E se eu perder essa garrafa? E se eu perder? O peso vai ser grande. Agora, se eu creio que é Deus que me deu essa garrafa, e caso essa garrafa se vá, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para Jó. Um beijo no coração de quem, Bruno? De Jó. Jó. Jó escreveu isso. Inspirado por Deus. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Viver dessa maneira é liberdade. Você está insatisfeito com o quê? Você está insatisfeito porque você não tem. Não tem por enquanto, e não tem porque Deus não te deu. Ah, Bruno, mas a gente. Aí sempre vai ter as pessoas como eu sempre fui. Então eu também aguardo com paciência. Mas nós temos que fazer nossa parte. Tira você do centro. É claro que nós temos que fazer nossa parte. Fazer nossa parte é óbvio, fazer nossa parte é básico do básico. Fazer a nossa parte é. Tipo assim, eu não tenho nem que dizer que eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte eu tenho que fazer e acabou. Eu preciso ser livre da insatisfação. Eu preciso ser livre da autocobrança. Deixa eu te falar uma coisa. Aí entra a importância de você curar a sua história de vida. Por quê? Eu sou o único homem da minha geração. Não tem nenhum homem na minha geração. Só mulher. Eu fui cobrado sem a culpa de ninguém, mas eu cresci para ser perfeito, irmão, para ser o cara. Ou seja, tudo que eu fazia não estava bom. Tudo que eu fazia na minha vida não era suficiente. Eu sempre estava insatisfeito no esporte, na carreira. Eu ganhava uma promoção, já estava insatisfeito, já querendo a outra. Nunca vivi satisfeito na minha vida. Eu venho experimentando a satisfação dos céus, de Jesus, dentro de mim, desde abril de 2019, há pouquíssimo tempo. E que bom que eu passei anos e anos não tendo essa satisfação, porque eu consigo o quê? Ver com os meus olhos de que a fé funciona, de que a fé pode nos transformar em relação a isso. A fé aonde? A fé na palavra, não é a fé em si, é a fé na palavra de Deus. Não é a fé. A fé todo mundo tem, fé em alguma coisa, em algum lugar, em alguma pessoa. Vão mais um pouquinho, pessoal, que não dá dando para encerrar essa live agora. Quem quer, fica. Quem não puder ficar, não fica. Relaxa, vai ficar gravado no YouTube. Mas talvez você não vai ver. Presta atenção. A fé na palavra de Deus pode fazer com que você se convença. Tudo que eu tenho e tudo que eu não tenho é Deus. Aonde se aplica isso na tua vida? Se você não tem nada, eu não tenho dinheiro nesse momento, Bruno, não tenho família, eu não tenho saúde, eu não tenho. Você está num campo de não ter, como José do Egito, estudamos semana passada, passou por isso, eu passei por isso, você sabe, mas eu não vou testemunhar de novo o que Deus fez na nossa vida. Mas já já eu vou testemunhar. Não pare de testemunhar. Mas, pega José do Egito, ele viveu não tendo durante muitos anos. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Foi traído pelos irmãos. Não tenho, não tenho, não tenho. Foi preso. Foi morar num lugar que ele não queria. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Mas a fé dele assustava Potifar. A fé dele assustou o rei ao ponto de fazer com que o rei confiasse nele e desse todo o governo do Egito nas mãos dele. A fé de José assustava. Não era a prosperidade de José, não era o dinheiro que José teve, não era a administração de José. Para com essa lenga-lenga. O que sustentava era a fé dele. A fé no Deus de Israel. Quem é Israel? Você e eu e você,
Você e eu e você, nós somos Israel. Está escrito. Está escrito. Fé no que está escrito. Por isso que Jesus disse: quem crê em mim, como está escrito, do seu interior vai fluir rios de água viva. Eu vou parafrasear agora. Ah, por isso vai parafrasear a Bíblia. É, moça. Entenda isso. E precisa entender. O que Jesus está dizendo? Quem crê em mim, como está escrito na Bíblia, do seu interior vai fluir vida. Você, o que é fluir vida? Você tem vida dentro de você e você transborda essa vida onde você pisa. Do seu interior flui vida. Mas se você tiver a fé no que está escrito, não a fé que eu acho. Eu não venho aqui a 1054 lives para dizer o que eu acho, para dizer qual a minha opinião sobre Jesus. Que é isso? Para defender Jesus, ele não precisa de defesa. Que é isso? Não. É a fé no que está escrito. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Que é assim que está no original, não é o que faltará, é o que falta agora. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Quem é o Senhor? É Jesus. Para mim e para você. É impossível servir dois senhores, Jesus disse. Ou você serve a um e odeia o outro, ou você serve ao outro e odeia um. Se o Senhor Jesus é o seu pastor, escute isso. Se o Senhor Jesus é o seu pastor, então viva no mês de maio. Bruno e todos que estão na live, todos que estão no YouTube, vivam como ovelhas, prontas para o matadouro. Ah, não! É, filho, então, eu não vou maquiar o evangelho para você. Eu não vou colocar uma roupagem, né? Eu não vou, porque senão eu vou ser cobrado em relação a isso, tá? Eu vou ser um pouco egoísta nesse sentido. Senão eu e minha casa vamos ser enterrados aí. Aí não dá, eu não posso maquiar para você. Como ovelha pronta para o matadouro. Vem cá, cadê você? Cadê você? No próprio Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Jesus? Quem? Essa fé fala sobre quem? Quem? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, e nossa fé está no como está escrito. Por amor, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. João Batista, aos olhos humanos, perdeu o ministério. O apóstolo Paulo foi preso na cadeia e perdeu a liberdade aos olhos humanos, mas ambos estiveram firmes. Então, se você perdeu alguma coisa, esteja firme nesta fé. Você é, em nome de Jesus, eu vou dizer o que você é. Além de filha, se você de fato está em Cristo, você consegue ser filha. Se você de fato está colado na videira, você aceita o chamado e a identidade de que você é filho, através de Jesus. Então, eu quero declarar para você: você é, neste mês de maio, independente do que esteja acontecendo, independente da angústia, do medo, da ansiedade, da preocupação, que eu sei que vem, você é mais do que vencedor. Você é, homem, mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora por meio daquele que te amou.
Então, é por meio do amor de Jesus que você sai do tribunal da vitória e da derrota. Você entendeu que João Batista vivia isso? Aos olhos humanos, ele estava no tribunal perdendo algo. Não, não, eu já sou mais do que vencedor. Vou botar embaixo. Eu saí desse tribunal. Só para não ter vanglória. Eu já saí desse tribunal. Eu não sou nem vencedor e nem perdedor. Eu sou mais do que qualquer tribunal de justiça humana por meio do amor de Jesus. Então, se você ainda não experimentou o amor de Jesus, chegou a hora de você experimentar nesse mês de maio. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi a comemorar meu aniversário com a minha esposa, porque eu não gostava de aniversário, porque eu vivia insatisfeito em toda e qualquer situação. Então, até os meus 26 anos de idade, eu não estava nem aí pro meu aniversário. Meu aniversário é essa semana, dia 4 de maio, quinta-feira. Eu não estava nem aí pro meu aniversário. Por quê? Porque eu era insatisfeito em toda e qualquer situação. Eu era chato pra caramba, estressado, estressadinho. Eu era. É isso aí. Aquele Bruno morreu. Então é meu aniversário essa semana. Eba, peraí que eu vou dizer o que eu quero presente. Eu quero presente. Ah, sabia. Ele foi até o final da live para pedir um presente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Presta atenção, Silvana 5803. Presta atenção, Vilca Siqueira. Presta atenção, Joel Paixão. Joelson. Presta atenção, Jussara Correale. Presta atenção, Tati Belu. Essa EQTVN aí. Presta atenção, auxiliadora. Não consigo colocar o link aqui na live, filha. Tem que entrar nos stories, tá? Presta atenção, Xanda Ana Sofia. Tati DBO, Pablo Batista, Camila Toledo. Presta atenção, porque é meu aniversário quinta-feira e eu quero presente. Eu vou terminar a live. Eu vou dizer o presente. Catarine. E, Cat... e Catarine. E Catarine. Gostei. E Catarine. Eu sei que tá difícil, Silvano. Meu pai na fé perdeu a esposa. Colada na vida dele. Não é fácil. Nós estamos aqui para te ajudar, te orientar. Você é chato? Meu Deus, que transformação. Chato pra caramba. Insuportável. É só você ir atrás dos meus gestores, da Cielo, ir atrás do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Elas vão te dizer, da minha ex-namorada. Elas vão dizer, meus amigos, gostam de mim. Tinha, né, eles falam que tinha bom coração e tal, mas era chato, estressadíssimo. Dava piti. Eu vou orar sobre a tua vida e eu dependo do Espírito Santo, só Jesus para te tirar. Mas eu quero um presente. Fala qual é o presente logo que eu preciso ir, Bruno. Espera aí. Agora eu vou dizer. Eu vou dizer. Vou dizer. O meu presente, pessoal, ele está escrito na Bíblia aí, né, um versículo bem conhecido, né? Salmos, escrito por Davi. É seu presente? Espera aí. Meu presente. Eu pedi um presente para você, velho. Tô aqui 1054 lives com você, você não vai me dar um presente, não, é? Tá. Presente. O meu presente que eu quero neste dia 4 de maio é que você, mulher e homem desta live, você que está gemendo de dor ou não, não interessa, irmão. Existe algo maior do que vitória e derrota. Existe algo maior que qualquer enfermidade, que qualquer crise de ansiedade. Escute isso. Deus diz: você, pega. Você se apegou a mim com amor. E eu o livrarei. Eu o protegerei.
Eu vou te proteger, mulher, filha, filho, porque você conhece o meu. Você vai me invocar e eu vou te responder. Você entendeu, Silvana? O testemunho que você vai dar? Invoque aquele que quer que você se apegue a ele com amor. Invoque você a ele aí na sua cama. Geme de dor, bata na cama se for necessário, mas você precisa clamar aos céus aí. Eu já tô orando, ó, eu já tô orando de forma consciente. É aí que tu tem que fazer. Porque foi isso que eu fiz e funcionou. Aonde ninguém tá aí para te ajudar, ninguém tá aí para te amparar. Ninguém, nem eu tô aí, ninguém. Mas Jesus Cristo está aí e você precisa dar um basta. Tá doendo, tá. Mas existe alguém que está no controle de todas as coisas, que te ama e que, através do amor dele, te levanta da cama. O amor dele faz você continuar a viver. Eu quase me matei por 3 vezes e foi este amor que me saciou. Olha aqui, ó. Eu vou saciar vocês da live. Não é só para Silvana, é para todo mundo. Eu vou saciar vocês da live. Nem tô vendo o chat mais, irmão. Eu vou saciar vocês com longevidade. Eu vou mostrar a minha salvação. Pera, que eu não sou McDonald's, eu não sou drive-thru e nem mágico. Eu sou Deus de Israel. Um Deus que trabalha no deserto, forma, muda o nosso caráter. Um Deus que transforma as nossas atitudes da água para o vinho. Um Deus que pega um jumento desgovernado como eu era e transforma em um jumento manso. Para de falar que você é jumento. Sai daqui então, porque eu não vou parar. Você não vai parar. Não vou. Jesus está montado em mim. E ele está querendo montar na tua vida. Então, isso aqui está escrito em Salmos 91, versículo 14 a 16. Eu vou falar a semana toda sobre isso daqui. Decidi agora. O Espírito Santo me convenceu. A semana toda, que é a semana do meu aniversário, eu vou desejar este presente. Esse é meu presente. Não adianta me dar pirulito, papagaio, bala, chocolate, prédio, carro, oportunidade. Não adianta nada disso. O que eu desejo como presente é que você experimente o amor de Jesus. Por quê? Porque quando você. Vou trazer você aqui para mais perto, eu não consigo fechar, mas eu vou fechar agora. Quando você experimenta o amor de Jesus, você vai ser saciado, como diz na palavra dele, e ele não mente. Só que você precisa experimentar para ver se funciona, né? Não adianta ficar ouvindo só os outros que funcionam e tudo mais. Essa saciedade, João Batista carregou. Tudo que eu achei que eu ia dizer aqui para vocês, o Espírito Santo virou do avesso. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado. Eu tenho certeza que você está sendo convencida por Jesus. Quando você é saciado deste amor, o medo vai embora. Quando você é saciada por este amor, a necessidade de se prostituir como eu tinha, eu era um prostituto, não vai mais. Quando eu sou saciado por esse amor, eu não preciso buscar na pornografia o amor. Então, você percebe que Deus ele não vai resolver o problema da forma que você está pensando. Mas eu quero te dar a letra. A letra mata, mas o espírito vivifica. A letra, se você tentar ler a Bíblia de ler como escrito, ela vai matar você. Você precisa do espírito que está aqui, está aí. A gente está com um problema na família. Bruna saiu da minha casa. Eu estava sozinho em casa, Silvio. Eu não tinha força para trabalhar. Eu tive depressão por 2 anos. Eu tive que ir depois que Bruna voltou para casa. Eu tive que ir no psiquiatra com ela pela primeira vez e foi uma frustração para mim no Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu olhei para o lado, na frente um médico frio, duro.
Parece uma pedra. Se eu pego ele hoje na esquina, eu enrolo com ele no meio da guia para lançar o fogo que eu carrego, que é da nossa geração. Fogo do Espírito, fogo da fé, fogo do amor de Jesus. Esse amor tem nome. Não é amor. Esse amor tem nome. Pensou nisso? Essa emoção tem nome. Eu olhei para a Bruna mal, frustrado. Então eu tinha muitos problemas. E Bruna ali comigo. Eu vou ficar com você. Como resolveu? Metanoia, o arrependimento. Eu quero experimentar o amor de Jesus. Então, neste mês de maio, você tem aí uma lista de problemas. Foca neste mês de maio apenas em uma coisa. Vai ter muitos momentos que você vai pensar só no problema. Não vamos ser hipócritas aqui. Vai. Mas você vai lutar com toda a sua força para você experimentar o amor de Jesus. Todo dia, toda hora, todo tempo você vai estar pensando nisso. Quando você estiver na sua casa sozinha, sozinho, num lugar secreto, você vai falar de forma aberta o quanto você deseja esse amor. Eu sei, você nunca fez isso. Você nunca se rasgou para Jesus. Eu sei disso. Eu sei porque eu também as pessoas falavam para mim e eu não fazia. Falava que ia fazer depois e não fazia. Mas você vai fazer agora mesmo. Vai em busca desse amor de Jesus. Porque é este amor de Jesus que vai fazer você viver. Do contrário, você está no controle da tua vida. O amor de Jesus vai saciar a tua alma. O amor de Jesus vai direcionar você. Como eu te disse, eu escutei, Bruno, o cola na videira tem que isso, tem que aquilo. E que nada. Quando eu quiser que vai ter alguma coisa, sou eu que vou pôr. Cala sua boca. É assim que o Espírito fala comigo, irmão. O Espírito fala assim comigo. Para falar com o jumento é assim. Eia, chega. Então, então declare agora aí. Tudo que você tem foi dado do céu. Deus te deu. E se você não tem aquilo que você quer, relaxe. Mas você não vai conseguir relaxar se você não tiver cheia do amor. Porque não adianta eu falar para você, solta essa ansiedade e você ficar, solta e vou para onde? Solta e fica o quê? Solta e fica o cômodo. Não dá para soltar, eu preciso me apalpar em algo, no amor de Jesus. Um amor que tem nome, que tem sobrenome, um amor que está acima de tudo. Um amor que ama. Um amor que foi capaz de ir para a cruz e morrer por nós. Talvez você não entenda isso ainda. E, de novo, não é o McDonald's que você entende tudo de uma vez. Você come tudo de uma vez. Mas dá um voto para ele, dá um crédito. Ele dividiu a história no meio. Se entrega para ele nesse mês de maio. Fala só com ele. Para de buscar a cura em lugar, em pessoas. Só busca em mais. Depois você volta. Em junho, você volta lá pro pá, 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 pá. Você volta lá para os lugares que você busca alguma coisa. Mas no mês de maio, que é o mês do meu aniversário, eu desejo esse presente. Que você vá. E no final do mês de maio, ou até o final do mês de maio, você vai testemunhar, Bruno, eu encontrei o amor de Jesus. A Silvana vai vir aqui e vai testemunhar. Eu perdi o marido, fiquei mal, luto, passou o luto, e eu encontrei o amor de Jesus. Ele me faz continuar. A gente chega um momento que a gente precisa nivelar, escolher onde você nivela. A pessoa perdeu o marido. Se eu for nivelar para baixo, ou seja, vamos todo mundo afundar. Porque eu não sei o que é essa dor, porque eu nunca perdi a Bruna, assim, fisicamente. Eu não posso dizer. Mas eu posso chamar o meu pai na fé, o Silas, não o Malafaia, o Malafeita, como ele mesmo diz, porteiro do meu prédio, pastor da Assembleia de Deus. O cara que mais me ensinou Bíblia. A esposa dele morreu. Ele sofreu, mas passou. E Deus deu uma nova família para ele.
Qual eu escolho? Eu termino aqui. Um cego, um pastor, ficou cego. Esse é amigo de um pastor que jogava tênis comigo e eu jogava com ele. Ele disse para mim assim, Bruno, não lembro, não vou saber o nome dele, eu esqueci. Não me interessa. Eu tenho um pastor que ficou cego. A igreja toda ficou triste. Porque ele ficou cego. Sério. E aí? E aí que de repente a galera começou a ver uma alegria maior, uma alegria que não era vista antes. Nele, cego. E foram perguntar para ele, por quê? Que história que é essa? Fala pra gente. Ele disse assim, bom, antes de ficar cego, eu tinha dois lugares para olhar sempre: para o mundo e para Jesus. Agora, cego, minha esposa me abandonou porque não quis cuidar de mim. Fiquei sozinho aqui na terra. Mas eu tenho um lugar apenas para olhar, para Jesus. E isso me dá uma alegria que eu não seguro. É esse tipo de fé que eu e minha casa queremos viver todo o tempo. É a fé que você quer viver? É a fé que você está vivendo? Alegria na batalha. Eu, Bruno e Betina quase fomos soterrados. Deus falou. Foi livramento. Esse sábado, a gente poderia não estar aqui. Ou eu poderia estar com Bruna e Betina mortas e eu em luto. Ai, por misericórdia, não fala isso. Rapaz, para de lesco-lesco. Essa que é a vida real. Essas coisas, infelizmente, nesse mundo acontecem. Graças a Deus não aconteceu. Mas é assim. Então, nesse meu mês de aniversário, o meu presente, Jesus, eu peço agora para o Senhor, eu já pedi para eles. Mas talvez alguns ainda ficam na resistência, fica lá, assim, ó, na resistência. Às vezes alguns ainda estão ali na resistência, não quer saber de nada. Disso daí. Então, Jesus, por favor, assim como você pegou o apóstolo Paulo, pega essa pessoa que está na resistência aí. Assim como o Senhor laçou Saulo e transformou em apóstolo Paulo, pega logo. Você cara que conhece tudo. Pega logo ele. Pega ela. Desculpa, gente, avançou demais a live. Mas é assim. Não consegui nem entrar no horário que eu estava falando com Jesus, depois fui tomar meu café com calma. Mas o colo na videira é isso, gente. Não é algo. Infelizmente, tem outros lugares que você pode, mano, tá lá no horário certinho. Eu já me cobrei demais em relação a isso, eu não vou me cobrar. Deus me deu essa palavra, inclusive, para eu parar de me cobrar em relação a isso e deixar fluir. Então, é assim que funciona. Tá? O Colo na Videira está há 3 anos aí, dessa maneira. Tem horário para começar? Tem, 8 e 8. Às vezes começa 8 e 15, 8 e 20, 8 e meia, 8 e 8. Ativa as notificações. Fica ligado. Mas não tem horário para terminar. Poderia terminar mais cedo, mas eu não consigo aqui. Eu creio que muitos entendem isso. Ou todos vão entender isso. Certo? Então, que Deus te abençoe. Hoje tem encontro, às 8 horas da noite. Vai lá no link, é o encontro no Zoom. Você baixa o aplicativo gratuito, Zoom, Z-O-O-M. Certo? Baixou, no celular, no computador, você entra rapidinho. É muito simples, só clicar no link. Se você não tiver, ele mesmo vai falar para você baixar. Baixou, entrou na sala. E a gente vai andar junto, a gente vai estar mais próximo. É um encontro da família. Não tem como viver essa fé se não for entre irmãos. Não tem como. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto, colado na videira. Deus abençoe. Você ficou aí, né?